Direito da guerra, normas fundamentais, responsabilidade pela observância. Respeitar as regras do direito da guerra é uma obrigação precípua de todo militar. Cada combatente é individualmente responsável pela sua observância, mas os comandantes são os únicos responsáveis por fazerem com que seus subordinados a respeitem. Antes de dar a ordem para uma ação militar, o comandante deve avaliar o risco de cada uma das alternativas para cumprir a missão recebida e verificar se elas não violam nenhuma das regras do direito da guerra. Evitar sofrimentos inúteis. O direito da guerra também rege a conduta do combate e o uso de certas armas, com o fim de evitar sofrimentos ou males que sejam excessivos em relação à vantagem militar que possam proporcionar. A necessidade militar não admite crueldade, quer dizer que infligir um sofrimento sem motivo ou por vingança. Então, na parte de responsabilidade ali, todo militar é responsável pelos seus atos ali e respeitar as obrigações. Mas o comandante, ele é o único responsável por fazer com que os subordinados a respeitem, né? Então o comandante, além dele ter esse cargo de responsabilidade, ele também é o coordenador e supervisor da manutenção do direito de guerra. E evitar sofrimentos, né, como ele disse que há uma certa regra na utilização de armas, que, por exemplo, armas químicas e biológicas, eu acho que, dependendo do conflito, não há necessidade de utilizar esse volume de força desnecessário. Então, essas normas fundamentais que nós vimos até agora implicam em responsabilidade pela observância e evitar sofrimentos inúteis, né, dentro de um combate. Limitar os danos e destruições. O direito da guerra estabelece que os danos e as destruições devem se limitar ao necessário para impor a sua própria vontade ao adversário. Você não vai chegar lá e vai jogar uma bomba nuclear que vai limpar toda a área, tanto a parte patrimonial como de pessoal. Não é por aí. Por conseguinte, só se utilizarão armas, métodos e meios de combate que causem os danos inevitáveis para cumprir a missão recebida. Atacar somente objetivos militares. Segundo as regras que regem os conflitos armados, são objetivos militares os combatentes e seus equipamentos, bem como os estabelecimentos e meios de transporte militares, exceto os estabelecimentos e meios de transporte que tenham o emblema da Cruz Vermelha ou de uma instituição humanitária. As posições das forças inimigas e os bens que, por sua natureza, localização e finalidade, contribuem para a ação militar. Então, o conflito ele tem regras bem claras, bem definidas. Você não vai chegar lá, não vai atacar, não vai destruir toda aquela área. E também a intenção do conflito é para resolver uma contenda, né, algum problema diplomático em si. Então você só vai destruir aquilo que realmente tiver algum valor militar para você. Você não vai chegar e vai explodir um hospital, porque você vai estar indo em contra o direito da guerra, né? E se você for usar o hospital também para guardar armamentos, munições, mais à frente nós vamos ver que isso também fere as regras fundamentais, as normas do direito da guerra. Então, continuando. É considerada deslealdade, por exemplo, fingir a condição de protegido, simular rendição por enganar o adversário ou ganhar sua confiança com a intenção de traí-lo. Os bens civis, no caso de objetos sem finalidade militar que não servem de apoio à ação militar, não constituem objetivos militares e merecem proteção. Lutar só contra combatentes. Somente combatentes, ou seja, os membros das Forças Armadas, salvo os pertencentes ao serviço de saúde e religioso, têm o direito de combater e podem ser atacados. Como membro das Forças Armadas, devem ser consideradas todas as pessoas que estiverem usando uniformes militares característicos das partes em conflito, conduzindo armamento ou participando de qualquer forma em operações ou atividades militares. Respeitar os combatentes inimigos que se renderem. Esta regra é derivada do princípio no qual fica estipulado o respeito e a proteção ao inimigo, que já não pode ameaçar ou atacar ou que esteja fora de combate. Capturando, já se consegue alcançar o propósito e incapacitá-lo para o combate. O inimigo que se rende manifesta claramente a sua intenção de não prosseguir combatendo, né? Exceto aquele caso de deslealdade que nós vimos antes ali. Em geral, lança suas armas ao chão, levanta as mãos, retira seu capacete, agita uma bandeira branca ou sinaliza uma intenção com outras atitudes evidentes. Em um conflito armado entre países, um soldado inimigo capturado é considerado prisioneiro de guerra.
Em outras modalidades de conflito, no caso de uma guerra civil, por exemplo, o inimigo capturado não tem a condição de prisioneiro de guerra, isso é importante, e pode ser processado judicialmente, mas tem, no entanto, o direito a um tratamento humano. Então, prisioneiro de guerra é só em conflito armado entre países que você está mexendo ali com militares, no caso, né? Agora, guerra civil, o cara foi capturado, ele não é prisioneiro de guerra, mas ele vai responder judicialmente, mas o tratamento dele tem que ser um tratamento humano. Proteger os combatentes inimigos feridos, doentes ou fora de ação. O combatente ferido ou doente já não pode mais lutar. Também está fora de combate e, consequentemente, não constitui uma ameaça. Será tratado como prisioneiro e terá o direito de ser protegido e receber assistência. Respeitar e proteger os civis. Os civis não podem participar diretamente das hostilidades, devendo ser respeitados e protegidos contra maus tratos, as ameaças, humilhações, vinganças e ataques indiscriminados que causem danos excessivos às pessoas e aos seus bens. Os civis também não podem ser tomados como reféns. Seus bens e propriedades devem ser respeitados. A pilhagem é crime, né? Não é o caso de você sair recolhendo ali, caso de mercenário. Não existe isso no direito da guerra. Respeitar o pessoal, os veículos e as instalações do Serviço de Saúde Militar ou Civil e da Cruz Vermelha. O direito da guerra protege especialmente os feridos e doentes, tanto amigos como inimigos, assim como os prisioneiros. Por conseguinte, é lógico prever a proteção ativa de quem está encarregado de recolher ou assistir a essas vítimas nas zonas de combate ou retaguarda. Então, um voluntário lá, digamos, da Cruz Vermelha, ele não é um alvo, ele não é um combatente e não oferece uma ameaça. Então, ele não deve ser alvejado. A utilização de veículos e instalações do serviço de saúde por fins militares de disfarce ou escudo de proteção, ou ainda o uso indevido do emblema da Cruz Vermelha ou de outra organização humanitária, são exemplos de violações graves do direito da guerra. Como eu falei, você pega um hospital e transforma num paiol de munição. Isso aí é uma violação grave do direito da guerra. Com isso nós terminamos essa parte dessa aula e até a próxima.